Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do fundo DECRA 11, é um Fiagro imobiliário. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance dele nesse mês de julho de 2023, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal, tá bom? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e converse com outros investidores em curta distância. Vamos lá então, relatório aqui de julho, Fiagro de crédito. Então a gente vai ver qual foi a performance dele nesse mês de julho, né? A gente vai começar aqui falando, para quem não conhece, é um Fiagro, né? Fundo que investe aí nas cadeias do agronegócio, né? O fundo de crédito, né? Assim como os fundos de CRI. Esse aqui é um Fiagro de CRA, né? Crédito de crédito, né? Certificados de recebíveis do agronegócio. Bom, aqui algumas características, ele investe principalmente em CRA e em CRIs lastreados em créditos de cadeias produtivas do agronegócio. Os investidores em geral, seu público-alvo, ele tem desde janeiro de 2022. Inclusive eu tenho o DECRA na carteira dos meus 3 Fiagros, né? 2 Fiagros que eu tenho em torno de 30%. É o DECRA 11, minha maior posição é o Vegia, né? E o outro tenho também em torno de 30% no XPCA 11, né? Um pouquinho menos, ali 30, 25%, mas a maioria ali em torno de 40% está no Vegia 11. Tá? É um fundo que tem desde janeiro de 2022, eu estou desde março mais ou menos de 2022, quase no início, né? Prazo de duração do fundo é indeterminado, com domínio fechado e tem gestão ativa. Né? Código de negociação, o ticket B3 é DCRA11. Fundo mais para baixo ele é aquele tem mais de 17 mil cotistas atualmente, ó, 17 mil cotistas. Se você é um deles, também compartilhe com a gente aí. E todos os meses a gente faz a leitura do relatório gerencial acompanhando o que a gestão está fazendo, que é o foco aqui do canal, né? Fazer a leitura de relatório gerencial e dessa forma acompanhar os fundos de investimento imobiliário, Fiagros e Fiinfras, tá? Então faça a sua sugestão também aí. Fundo gerido pela Devan Asset Management, né? Tá um pouquinho na Asset Investimento Limitada, que tem outros fundos na carteira, né? Inclusive aí o Deva 11, né? Fundo aí que está bem ruim no mercado. Administrado pelo Banco Daicoval e taxa de administração pago ao Banco Daicoval 0,13% ao ano e taxa de gestão pago à Devan 0,87% ao ano. Essas taxas aí, para quem não sabe, elas já são apropriadas ali mensalmente, excluídas ali do resultado, né? E a taxa de performance também, caso tenha, ela é 10% do que exceder 100% do CDI. Caso tenha, também ela é apropriada mensalmente dos resultados do fundo. O patrimônio líquido do fundo é pequeno, 64 milhões de reais atualmente, né? Patrimônio ainda pequeno. E a cota patrimonial 9,63, né? O fundo na cota de mercado fechou julho a 9,44. Fundo que anuncia seus proventos no quinto dia útil de cada mês, é um mês subsequente ao que ele faz referência, né? E paga no 10º dia útil, né? E mais para cima, então, a gente verifica, né? Vamos ver aqui algumas informações do que a gestão nos passou, mas antes, os números, né? Os números de destaques nesse mês de julho. 12 centavos foi a distribuição, já paga, né? Inclusive, dia 14, 1,27% de yield aí, ó. Fiagro ainda continua, os Fiagros, né? Continuam pagando bons dividendos. Está difícil, se você pegar por esse parâmetro, é difícil você errar um Fiagro que pague ruim, né? A não ser que você não observe nenhum número, e dá um tiro totalmente no escuro, você pode errar. Mas ainda assim é difícil, né? Fiagros estão pagando bem aí, os fundos estão com papéis interessantes e não tão arriscados, né? Dividend yield, a gente verifica aqui que ele corresponde a 118% do CDI. 16,4% está o dividend yield anualizado. Aqui a gente verifica a taxa média, 74, quase 75% da carteira lá indexada, a taxa daí com um prêmio de risco médio de 4,9%. É até um prêmio de risco um pouco mais high yield, vamos dizer assim. O fundo, ele tem pelos percentuais atual, eu classifico o fundo como um fundo high yield. E a gente verifica também que pelo IPCA, apesar do IPCA estar ali em torno de 3,20%, né?
mas ele também está com um prêmio de risco um pouco elevado, 11,7%. Né? Entendo que para o IPCA, para ele ser aí, não ser um fundo classificado high yield, tem que estar abaixo dos 10% e no CDI abaixo dos 3% ali aproximadamente, né? Pela taxa DI que atualmente está no mercado em torno de 13%. Né? Então eu classifico como um fundo high yield, então tem um risco um pouco mais elevado, mas o fundo tem se mostrado aí, os papéis têm se mostrado fortes aí, né? E todos estão adimplentes, né? Como a gente verifica aqui, 100% de adimplência. E o fundo ainda tem o resultado retido por cota de 3, quase 4 centavos por cota. É um fundo na base 10, então em torno ali de 4 centavos aí de resultado retido. Né? E exposição direta ao produtor rural pessoa física, o fundo não tem. É só grandes grupos, então, aí, empresas, né, do setor. Bom, aqui a gente verifica os indicadores econômicos, né? O CDI tá em torno de 3,5% nos últimos 12 meses e IPCA 3,99%, né? Que possivelmente não está considerando alguns números já recentes, né? Do IPCA, por exemplo, esse foi o do mês, por isso que aumentou aqui o IPCA. Não tinha visto IPCA de julho, né? Não, então foi positivo, o IPCA foi 0,12%, então agora está em quase 4%, então tornando o fundo mais high yield, né, ainda em relação ao IPCA com seu prêmio de risco. Aqui a gente verifica os comentários do gestor, a gente já falou sobre esses números aqui, vou pular esses parágrafos, primeiros parágrafos aqui, né? Atualmente o fundo está com uma exposição maior ainda pelo CDI, em torno de 3 quartos da sua carteira indexado à taxa DI. O fundo tem comprado, né, novos CRAs aí também na sua recomposição pelo IPCA também, tem que fazer essa mescla, né? Vamos dizer assim. E dentro das operações, ele fala aqui que está em linha com o mandato do fundo e com as garantias robustas como a alienação fiduciária dos imóveis, né? A venda, né, no caso, dos imóveis que estão ali produtos daquele crédito fornecido, né, vamos dizer assim, e todas as instalações e infraestrutura com garantias reais, cessão fiduciária de recebíveis de contrato, de prestação de serviço, né, no caso aqui da Singenta, então tem uma securitização em relação ao contrato como garantia, na verdade é uma garantia, né? A garantia é o próprio contrato que o devedor recebe, né? Então, se ficando inadimplente, a receita desse contrato é cedido para o credor, no caso o fundo. Bom, ele fala que se encontra saudável em relação às suas obrigações, então está adimplente. Aqui a gente verifica o desconto em relação ao mercado, deu uma reduzida aqui em julho, né? O fundo teve uma alta no valor de mercado, inclusive ultrapassou esse valor patrimonial aqui em alguns momentos, né? A gente viu ali muitas operações ali com esses mercados formadores de mercado, né? A gente verifica pelas corretoras lá nas negociações que uma ou duas corretoras só fazendo ali esse preço aumentar. Né? Eu fico meio desconfiado, né? Eu não compro nesses momentos, né? Porque eu sei que ali é alguma operação de formação ali de preço de mercado, né? Possivelmente para fazer algum tipo de subscrição. A gente tem visto isso em alguns fundos aí principalmente, né? E observei em algumas negociações do Decra que isso estava acontecendo e fez com que o valor de mercado dele subisse em julho, né? Ele teve essa observação aí. Aqui a gente verifica a alta também na base de investidores, 17.085, aumentou um pouquinho em relação a junho, né? Aumentou um pouquinho, não, aumentou ali, interessante ali, quase 10% de aumento, né, em relação ao mês de junho. E aqui ele fala sobre o cenário econômico, baixou aí a taxa básica de juros em 0,5%, né? Todos aí já estão sabendo que acompanham o mercado, né? Isso aqui eu não vou entrar nesses detalhes de mercado e vou para a DRE gerencial, então observar as receitas e as despesas do fundo de resultados em relação aos meses anteriores. E a gente verifica que o fundo manteve ali mesmo a base de resultado basicamente em relação a junho, né? Maio foi um ponto aqui fora da curva em relação a receitas não recorrentes, né? Aqui nessas outras receitas, mas dentro das receitas recorrentes, praticamente o fundo mantendo aqui um desempenho médio igual aos meses anteriores, né? Despesas totais 75 mil, teve uma redução inclusive em relação aos 2 meses anteriores, né?
E reserva de lucros, o fundo utilizou parte dela para poder compor o resultado distribuído de 12 centavos por cota, né? O fundo, então, utilizando um pouco aí das suas reservas de lucro. E a gente verifica aqui que o fundo então manteve, reduziu um centavo, na verdade, mas manteve a mesma linha de distribuição observada nessa média aqui desses meses que estão aqui destacados, né, desde de 23, de janeiro de 23. O fundo está com uma média de distribuição em torno de 12 centavos, então manteve essa média de distribuição. O valor patrimonial da cota não variou muito, como a gente verifica aqui, ficou naquela média ali mesmo atual, 9,63, né? E o dividend yield 1,25, também mantendo ali a expectativa e a média, na verdade, né? A média dos últimos meses. Né? A gente tem que observar que muitos de papéis são recebidos mensalmente, outros trimestralmente, outros semestralmente, o que faz variar um pouquinho aqui essa receita, principalmente com os juros. Né? Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar a composição do resultado mensal. Né? Então, teve ali essas variações nos juros, na correção monetária, principalmente por conta dos recebimentos, né? Pode ser que tenha variação ali em relação ao pagamento dos juros, né? E faz com que ela tenha uma variação em relação a essa receita. Normalmente o fundo distribuindo 16,4% de dividend yield dentro da liquidez observada aqui desde setembro de 22, o fundo teve uma boa liquidez, volume de 5,8 milhões de negociação no mês de julho, é um fundo pequeno, tá? 63 milhões apenas de valor de mercado, próximo ali ao valor patrimonial, e o giro de cotas ainda está bem alto, né? 9,2. Como eu falei, teve alguns robozinhos ali fazendo a formação do preço de mercado, né? E fez com que ele aumentasse. Essa foi a minha opinião, não sei se é verídico, né? Vamos dizer assim, mas observei realmente em julho operações ali só com duas diferentes corretoras, né? Que pode ser realmente para poder fazer aumentar ali algumas operações para poder aumentar o valor de mercado do fundo. Bom, evolução da quantidade de cotistas a gente já falou e a carteira, a composição da carteira, carteira enxuta, né? Uma carteira pequena ainda, mas que tem aqui alguns números interessantes. Ó, o que eu falei em relação à receita varia por conta disso aqui. Ó. Uns papéis recebem trimestralmente, a maioria é mensal, né? Mas uns recebem trimestralmente, outros recebem semestralmente, né? Muitos aqui recebem semestralmente, o que dá aquela variação em relação à receita recebida mensal do fundo em relação aos juros e a correção monetária dos CRAs, tá? Então, por isso que o fundo tem essa variação e ele procura fazer uma distribuição linearizada. Então, tem meses que o resultado vai ser menor do que a distribuição e outros meses maior. E aí o fundo faz esse equilíbrio durante o semestre. Em relação à subordinação, o fundo não tem um risco muito concentrado, apenas aqui na subordinada, né, em um dos papéis indexados ao IPCA. O fundo tem um PL, uma exposição de 15% a esse papel aqui da TOEX, que tem um risco maior em relação à subordinação, né? Quer dizer que na subordinada não há preferência na distribuição dos fluxos financeiros, né, vamos dizer assim, então ele tem um risco maior por conta disso. O restante com riscos aqui até bem equilibrados, né, em relação aos seus prêmios de risco. Né? Mas eu classifico o fundo como um fundo realmente high yield pelos prêmios de risco que a gente tem observado em comparação com os outros fundos, né, outros FIAGos também. Aqui é a exposição, o fundo então tem 80% aos CRAs, 15% aos CRIs e 5% em caixa, e aqui a subordinação apenas aqui 15% com risco maior, e dentro do segmento, bem distribuído entre os segmentos, maior exposição de revenda 18%, então fundo bem distribuído em relação aos segmentos. E na proteção da deflação, teve aí uma deflação em julho, né? O fundo tem ali apenas 5,5% da sua carteira não protegida. Então quer dizer que quando há uma deflação, 94,5% da sua carteira considera o IPCA zero, né? E não pega ali o efeito negativo. Essa aqui é a exposição que atualmente o fundo está, a gente já falou. Essa aqui é a distribuição geográfica, a maioria concentrada aqui na região litorânea. E aqui são as empresas, a descrição dos ativos, os devedores, né? Você pode baixar o relatório, fazer uma leitura, ver aqui, né? Tem o histórico da empresa, desde quando ela tem, né? Qual o segmento que ela atua, né? Qual o tipo de produto, né? Então você pode aqui fazer essa pesquisa para você entender aonde o fundo está
voltando aí os seus riscos, né, vamos dizer assim, e você verificar qual é o perfil das empresas que o fundo cede aí os seus créditos, ok? É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você também é cotista do Fiagro Decra 11, como eu falei, eu sou cotista e na minha carteira de Fiagros, que tem apenas 3, em torno de 30 a 35% vou alocado na minha carteira de Fiagros no Decra 11, tá? É isso aí então, na minha opinião, é um bom fundo, eu invisto, como eu falei, mais de um ano aí no Decra 11, nunca tive problema, não quer dizer que o outro gerido pela empresa teve um problema em relação à sua carteira, tomara que eles tenham aprendido, né, e procurando aí diversificar mais a sua carteira de CRAs, não concentrando em um mesmo grupo de empresas, né? Apesar de ter CNPJ diferente por serem filiais, mas pertencem à mesma empresa, e isso maqueia um pouquinho ali a diversificação, tomar que eles tenham aprendido com o Deva 11, ok? É isso aí então, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.